num flipchart branco? Joia. Então, a palavra está aberta. Quem quer começar? Esse é o meu caderno, tá bom? O meu flipchart. Vocês vão ver eu escrever com o meu pincel atômico eletrônico aqui. Valendo. O que essa conversa no grupo te ajudou a enxergar? Vai lá. Eu posso falar, já que você falou de aberta, pegando o seu gancho, no nosso grupo foi muito rica a conversa e a gente falou justamente, ou a gente trouxe, no meu ponto de vista, para mim foi uma construção de escuta e de respeito também ao que estava sendo falado. Embora algumas concordâncias ou não, mas teve esse espaço, né, de gentileza. E falamos bastante também de aspectos de parcerias e sentir, no meu lugar, assim, sentir um certo entusiasmo de quem estava presente, de todos nós. Bom, vou deixar porque tem muita gente para falar e acho que a questão de parcerias também, acho que foi importante, parcerias em vários sentidos. É isso. Pegar o gancho da Andrea, rapidinho. Acho que uma das coisas que foi também importante nessa escuta foi a necessidade de ver a antroposofia mais ativa dentro da instituição, né? E também foi falado de necessidades dentro dos desafios do ponto de vista econômico, da gente trazer um enriquecimento, né, uma abundância financeira, seja através de editais, seja através de atividade dos membros, né? A gente falou muita coisa, foi forte, foi interessante, a questão também das tecnologias, essa questão digital toda, né, como um desafio, os preparados, descentralizar. Então, eu acho que, assim, realmente é muito rico. Tomara que a gente tenha semana que vem mais espaço para olhar para essas perguntas, porque elas trouxeram uma comunicação muito boa entre nós, né? A questão da pesquisa, de continuar pesquisando, de ouvir os agricultores, de tentar trazer mais agricultores para a entidade, de como convidar para que isso seja cada vez mais popularizado, né? Enfim, eu vou passar minha palavra para não delongar demais também. Pegando o gancho, né, dos desafios econômicos, né, nós falamos que um desafio muito grande é a gente equilibrar o número de funcionários da Associação Biodinâmica para o tamanho de uma associação brasileira, para equilibrar a sobrecarga que tem nos colaboradores atuais, que vem se acumulando desde que não se recebeu mais recursos da Associação Beneficente Tobias, né? Para isso, é um desafio a gente ter uma fonte de recursos contínua para apoiar essa estrutura operacional. E uma possibilidade, e é um desafio, mas um grande potencial, seria a gente ter um setor de sementes, né, que atende uma necessidade ampla dos agricultores brasileiros, né, da agricultura orgânica, biodinâmica, agroecológica, e, ao mesmo tempo, seja uma fonte de renda contínua para a associação. A semente ser esse banco de sementes, né, e que possa ser um recurso extremamente saudável, né, para equilibrar aí a equipe operacional da Associação Biodinâmica. Vamos pegar esse gancho, então, acho que todo mundo está falando de sustentabilidade financeira, eu acabei fazendo uma pequena trimembração em cima, acho que de um fato importante que essa nova diretoria vai ter, que vai ser os 100 anos de agricultura biodinâmica, que ela vai estar celebrando, e dentro disso a gente pode trimembrar também os 3 desafios que a gente vai ter dentro dessa parte de sustentabilidade que a gente fala. Então, eu acabei dividindo isso em uma sustentabilidade, voltar a ter uma sustentabilidade financeira, exatamente para não estar dependendo apenas de projeto, porque eu vi que a gente acaba dependendo muito de projeto.
Então, isso daí a nova diretoria vai ter que rever essa questão, né? Como potencializar isso, seja com sementes, seja com preparados, seja com consultorias, as próprias publicações que a gente ficou, tem um bom tempo que a gente não consegue, pelo menos eu não vejo assim, só a agenda, né? Na parte social, ou dos próprios membros ou não, né? Como divulgar melhor a biodinâmica para celebrar esses 100 anos, não só isso, como dar mais acessibilidade também e como os membros também se acessarem mais também a própria associação, como participar mais. E na parte física ou ambiental, como a gente dá a cara da associação biodinâmica, como a gente dá a cara da agricultura biodinâmica, visando que a gente tem esse espaço físico que é o sítio. Como o sítio demonstrar a agricultura biodinâmica sendo bem feita em todos os aspectos. Acho que é isso. Queimou o dedo. Pegando o gancho aí da comunicação, isso foi bastante conversado também no nosso grupo, que existe que precisa ser trabalhada a comunicação, né, que essa nova diretoria teria esse desafio de trabalhar melhor a comunicação, tanto da parte do que vem sendo feito na associação, como também ouvir os membros, né? Ouvir as necessidades dos membros, né? Estar aberta, a associação está aberta a ouvir o que os membros, as necessidades desses membros, né? O que eles precisam, né? É isso. Com esse tema de comunicação também, para a nova diretoria, um desafio como ter mais clareza de papéis do que é a diretoria e o que é a gerência executiva, e como trabalhar estando ciente dessas esferas, e onde que elas se penetram e onde que elas se separam. Eu gostaria de pegar o gancho do Bruno e talvez colocar isso dentro de, como gancho, né? Colocar como responsabilidade de cada um de nós ser essas duas coisas que ele fala, né? De ser cada um de nós ser diretoria, cada um de nós ser pesquisador, cada um de nós ser executivo, né? E eu sugiro o que o Simon tinha escrito no nosso grupo seja posto para o público. Não sei se tem como copiar e colar no grupo geral que o Simon tinha escrito para nós lá, como distribuição de preparados e bom, tem mais coisas que ele falou. Pode falar de novo? Para falar de novo, tem que dar uma pausa de uns 15 segundos, para ver se ninguém fala antes, tá? Bom, eu vou falar. Eu acho que a grande oportunidade... Estão me escutando? Mais alto, Celso, por favor. É que eu estou de celular, sabe? É uma grande oportunidade que a gente está tendo de dar um grande salto qualitativo na nossa entidade. E de também esse salto qualitativo, essa despersonalização da entidade. Porque a entidade é muito mais do que qualquer um de nós. É isso que eu tenho para dizer. Vou pegar um gancho nessa fala, que é Júlio. A gente falou no nosso grupo sobre processo participativo, descentralização de decisão, e que isso tem a ver com com esse próprio movimento da sociocracia, né? Tipo, você ter círculos decisórios que compartilhem decisões mais ágeis e que possam reverberar de uma maneira positiva em toda a gestão, mantendo essa lógica mesmo, né, do processo de organização sociocrática. A gente falou também sobre a importância de dar capilaridade às iniciativas biodinâmicas, né, fazendo com que chegue a um maior número de pessoas interessadas, sejam produtores, agricultores, CSAs. E
podem ser estabelecidas várias estratégias para isso, a partir de uma coordenação nacional, mas que também envolva o que existe de iniciativa nos estados, né, com resgate, com visibilidade, com valorização dessas iniciativas e construir formas que isso chegue a um maior número de agricultores. Acho que é isso. Está queimando isso. Posso? Tá ligado ao que o Júlio trouxe. Já na terceira pergunta, né? O que cada membro pode fazer também, né? Pela entidade, né? Como o João falou, ser a entidade, ser todas as partes da entidade, ou seja, representar a entidade, né? Esse organismo vivo nos espaços onde a gente atua. E aí, uma possibilidade que existe dessa escuta de todos os membros em relação à diretoria, mas em relação a toda a entidade, são os conselhos. A gente falou no nosso grupo, essa proposta que veio da última assembleia, né, que foi a criação dos conselhos, esses conselhos temáticos, né? E então acho que cada membro pensar, né, e aproveitar mais esse espaço. Ele foi aproveitado, alguns conselhos tiveram maiores atuações do que outros. Então, acho que esse espaço do Conselho está aberto e é a nossa oportunidade como membros de participar e que todos possam nos ouvir e a gente também trazer nossas questões. Eu acho que isso foi falado que é um grande potencial que precisa ser mais valorizado por cada membro, né? Passa a palavra. A gente falou da necessidade de que os associados se encontrem e vejam cheguem em comunhão, em uma visão que a gente quer dar para a biodinâmica no Brasil. Porque se todos nós fazemos um encontro e concordamos em que é aonde queremos ir e como queremos levar a biodinâmica, ainda mais chegando nos 100 anos, todas essas individualidades em coletividade seria a base para a gente começar a trabalhar nessas diversas conselhos, que eu vejo como os órgãos do organismo. Assim vamos a conseguir saúde financeira, social e tudo, para que funcione bem. Mas primeiro a gente chegando em um acordo. Em cima do que a Ximena falou, a gente falou também bastante no nosso grupo, de pegarmos esse impulso desse momento para executar a biodinâmica completa. E para isso, pensando em cada ação, que são muitas que a ABD faz, com um planejamento, com uma visão, com um objetivo estratégico que visem a lucratividade não só no dinheiro, uma lucratividade de uma colheita de membros felizes, de uma saúde financeira, e para isso tudo está integrado, né? A gente repensar os papéis de cada um e as funções de cada um, e todos os membros, de alguma maneira, se abrirem, estarem acolhidos e mais participativos. Eu achei interessante as duas últimas falas, e elas poderiam até ser um tema para uma conferência, né? De nos reunirmos e passar alguns dias buscando essa imagem, né, em comum. Pegando ainda esse gancho, né, dos conselhos e tudo mais, seria novamente, né, tentar pulverizar mais as atribuições e responsabilidades que hoje ficam muito em cima do nosso gestor, né, do Pedro. Os conselhos vieram para justamente dar aporte, dar suporte, né, para ele, mas a gente viu que não funcionou ainda, não está funcionando ainda dessa maneira como a gente gostaria, né?
foi foi uma experiência agora, mas não significa que a gente precisa abandonar, né? Acho que alguns ajustes, revendo o organograma, né, que foi desenhado, redefinindo os papéis, o papel desse conselho, né, que a ideia seria trazer esse plano mais estratégico, né, para os setores, né, como ele vai ser acolhido pela direção e a implementação, enfim, como que vai se dar isso. Acho que a gente precisa dar uma aprofundada nessas questões para tentar sanar esse desafio que temos hoje, que são poucas pessoas trabalhando, muitas coisas sendo feitas, né, concentradas em poucas pessoas, e a gente trabalhando na escassez, assim, né? E, então, no sentido de trazer mais sustentabilidade nos âmbitos financeiro, social, né, e também no ambiental. E os membros, o papel dos membros realmente vai ser importante nisso, né? Nessa atuação e bem firme, efetiva nessa questão. Tem um outro ponto, mas aí eu vou falar depois, vou deixar outras pessoas falarem. E do ponto de vista individual, realmente é muito importante que o indivíduo, o membro, ele aposte, abarque, abrace a nova diretoria, né? Existem as disputas, existem as diferenças de opinião, mas o membro, depois de realizada a eleição, ele tem que apostar na associação, ele tem que apostar no sucesso do negócio. Então, eu gosto muito dessa imagem, que às vezes, não necessariamente, né, você tem uma disputa na eleição, mas depois que a coisa está consolidada, a gente tem que se abraçar em torno do objetivo comum. Quando há uma renovação muito forte na diretoria, é mais fácil. Quando não há uma renovação muito forte, é mais difícil ocorrer uma autoavaliação dos grandes objetivos, consulta aos membros, mas, de qualquer forma, eu acho que isso é extremamente importante que aconteça, seja qual for a diretoria que for escolhida, uma reavaliação dos tempos, realocação das metas e perseguir essas metas. E eu acho também que sempre existiu na ABD, pela quantidade de membros que estão em Botucatu, uma tendência de olhar sempre para Botucatu. Eu acho que a diretoria ela tem um tremendo desafio de olhar para o Brasil e desenvolver programas realmente efetivos para o Brasil e não só em Botucatu. O sítio é extremamente importante, mas a gente também tem outras demandas nacionais, né? Então, esse equilíbrio também é sempre um desafio. Pode repetir? Acho que já passou 15 segundos, mas eu ainda espero mais 5 segundos. Gente, vamos falar aí nesse equilíbrio, né? Eu vou pegar A Daniela não queria falar? Um segundo ponto também? Bom, nesse equilíbrio, né, que é o que eu vou pegar o gancho, né, da gente pensar assim, nessa perspectiva que será uma boa diretoria, né? Uma diretoria realmente assim que tenha esse equilíbrio do tempo, né? Que tenha tempo para ser uma diretoria mais executiva do que mais consultiva e menos consultiva, uma diretoria mais executiva e menos consultiva no sentido de que hoje de curto prazo a gente não tem os recursos. Então nós precisamos de uma diretoria que tenha tempo para apoiar na elaboração dos projetos, para apoiar no desenvolvimento dos processos, né? Para realmente equilibrar, né,
a sobrecarga da equipe atual, e com isso possa gerar, né, uma prosperidade, né, uma melhoria contínua, né, de possibilidades aí de ampliação de recursos, uma diretoria que precisa apoiar mais na gestão e na captação de recursos, né? E uma diretoria harmônica, que realmente possa dividir mais o tempo entre os diretores para apoiar o gestor atual na representação da BD, né? Não é uma crítica à diretoria atual, foram os próprios. Eu estava num grupo que tinha 3 diretores. Então, foi uma avaliação assim que todos comentaram, né, que precisava apoiar mais, representar a BD nos fóruns, equilibrar isso para diminuir e equilibrar a sobrecarga da gestão atual, do operacional, da equipe operacional atual aí, gerente, né? Vamos ficar mais 5 minutos nessa rodada, tá bom? E aí a gente vai começar a fechar. Algo que me veio agora é promover encontros regionais e superar vamos dizer, o que a pandemia nos congelou e voltar com toda a força para encontros regionais e celebrações das festas cristãs junto com conferências. Então, essa parte de regionais, retomo, né, essa ideia de levar, né, a biodinâmica para todos os campos do Brasil. E é uma forma, fazer os encontros por regiões. E outra ideia que surgiu no nosso grupo é a questão do intercâmbio como uma metodologia, uma ferramenta poderosa para o envolvimento e até mesmo o convencimento de pessoas, né, acerca dessa potencialidade que é a biodinâmica aplicada aos organismos agrícolas. E uma vez que a pessoa possa entrar em contato com a realidade de um agricultor que pratica a biodinâmica, ele tem um choque de, né, de vivência, de realidade, de prática ali, que eu acho que esse é o melhor modo de você convencer um agricultor, porque ele precisa basicamente de entender que uma metodologia é viável, né, que ela não representa grandes custos, que ela melhora a produtividade, a produção dele, a forma dele trabalhar na terra, e que ela é acessível para ele. Ele perceber essas coisas, ele tende a chegar junto, a também começar a praticar. E o intercâmbio é uma forma de deixar isso, né, explícito para aquelas pessoas que estão ali olhando assim pela janela e vendo, será que isso cabe para mim? Será que isso é legal? Então fica mais essa contribuição, já pensando nas ações mesmo que a nova diretoria pode fortalecer. Pegando um gancho nessa fala do Júlio, acho que nessa questão do intercâmbio, acho que um desafio também que apareceu no nosso grupo é como envolver também mais os consumidores nessa relação campo-cidade, agricultor, consumidor, né? Todo esse trabalho que a gente já faz com os agricultores, de capacitação, trabalho com as redes de sementes, SPG, como trazer o consumidor, esse reconhecimento da identidade da biodinâmica. Vamos pegar mais 3 pessoas para fechar. Então, tendo ouvindo tudo isso assim e pondo tudo isso junto, o que você está enxergando agora?
Eu enxergo que essa diretoria nova vai ter um tremendo desafio, né? Que é desenvolver isso tudo que está aí, né? Colocado. Me sinto contemplado com tudo que foi dito aí, talvez reforçar algumas questões da sustentabilidade financeira da instituição, da entidade, porque isso é pano para manga, assim, para ela continuar seu trabalho, né? E a questão da comunicação, da relação de parceria com os seus membros, né? Acho que isso também é fundamental. Desculpa, João, pode falar. As propostas do Simon eu não soube trazer para dentro do... Eu botei no grupo geral dos membros, eu não sei como botar nessa página, não sei como é que faço. A gente pode depois passar para o Antônio, ou pega lá do grupo, aí alguns diretores passam para o Antônio. Eu acredito que assim essa direção ela vai precisar ser bem arrojada, né? Assim, no sentido de buscar conversar, né? Dialogar com os diversos âmbitos, né? Seja com iniciativa privada, com o governo, de alguma maneira, né? Que hoje já consegue projetos, enfim, com a sociedade, enfim, se abrir mais, né? Para as oportunidades, para encontrar novas oportunidades, não ficar buscando, né? As parcerias sempre no mesmo. Então, assim, realmente... E não precisa ser só ela, né? Aquela coisa, se eu não sei, quem sabe? Né? Buscar quem sabe, né? Pedir ajuda, né? Buscar ajuda, buscar apoio. Mas principalmente nesse sentido, de ter a mente mais aberta, né? Acolher as ideias, pegar as ideias e aí focar. Sabe aquela coisa do divergir e depois convergir, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Posso ler o que o Simon colocou aqui, que o João colocou, que o Simon colocou no grupo? E aí estamos fechando, tá bom? A menos que alguém fale, mas eu ainda preciso dizer uma coisa. Agora nós estamos fechando. Vai lá, Luciana. Simon escreveu aqui, uma boa diretoria, estimular a descentralização, representar e lutar pelo espaço público institucional, desenvolver uma visão e prática de economia da abundância em vez de pechincha, de alimentar o povo. Membros, sempre levar preparados no bolso para compartilhar, igual a sementes crioulas, mutirões de preparados. Muito bem, minha gente. Agradeço pela conversa. Posso, Antônio? Por favor, Nelson. Me Última desculpe. fala, combinado? Ok. Não vou tomar muito tempo também. Não, faz o fechamento aí. Eu peço desculpas que não me envolvi diretamente nos grupos hoje, lamento isso. Tenho 2 pontos que eu acho interessante a gente olhar, que vocês sabem, tenho acompanhado a ABD constantemente, né, nessa busca de um processo de integração, mas eu vejo que nós temos com a ABD Sul um problema semelhante, que é o tema de recursos, e em que pese a gente ter olhado para uma visão sobre o tema da produção de sementes vir a ser uma fonte de recurso potencial, eu acho que isso tem que ser ampliado em outras áreas. E para colocar uma colherada bem complicada, vamos chamar assim, de ser tratada, como a ABD Sul não apareceu nas falas, né? Em que pese ser a ABD voltada para a tarefa de uma agricultura brasileira biodinâmica, né? A ABD Sul está dentro desse mapa. E uma ação integrada me parece assim uma atividade que vai representar muitos novos desafios de gestão. Agradeço demais a oportunidade.
Assim como o ABD Nordeste, né? Ok. Muito bem. Opa, saiu errado aqui. Depois eu corrijo. Só uma coisinha, Antônio, operacional, acabou a energia aqui no bairro, então muitas pessoas aqui nossas caíram, eu estou roteando aqui pelo celular, consegui, mas a energia voltou, talvez as pessoas voltem, Débora, Bruno, Pedro, Celso, muita gente jeito, aí. acho que a gente Eu conseguiu roteando fazer pelo um celular, bom porque o meu registro. roteador não voltou. Foi só esse pedacinho agora aí. Pessoal, acho que agradeço pela conversa dessa noite. Queria deixar um convite especial, aí, aproveitando em nome do Fernando, do Bruno e do Pedro, que estão trabalhando comigo no desenho desses encontros, para vocês estarem conosco na semana que vem. Nós vamos trazer perguntas novas e continuar essa conversa de preparação para a eleição, tá? Lembrando que dia 19 de março tem a Assembleia, a partir das 8h30. Eu vou enviar esse material do registro que a gente fez, e o Pedro vai compartilhar essa gravação. E eu fico a sugestão para que vocês mapeiem os membros que conhecem e que não puderam estar hoje conosco. Deem um toque neles, se eles podem ler esse material, se eles podem, você pode trocar uma ideia de 5 minutos com eles, se eles podem ver a gravação. 8h30 ou 20h30? 8h30 ou 20h30? 8h30 da manhã, no dia 19, que é sábado, tá? Bom, obrigado. Podemos encerrar aqui? Eu quero fazer uma pergunta e eu duvido que alguém consiga responder, hein? A pergunta é: o que vocês lembram do poema que a gente leu no início? Agora eu quero ver. Espelho. Que mais? Alma. Uia. Vazio. Espírito. Falou Steiner, falou espírito, né? Não vale, isso aí não vale, não. Tem que ser mais preciso do que isso. Eu vou ler de novo o poema para terminar, pode ser? Espelho, não falei espírito. Obrigado, então eu entendi errado. Vou ler o poema aqui só para a gente ler mais uma vez, tá bom? Tá aí, ó. E a gente fecha. O conteúdo da realidade é apenas reflexo do conteúdo de nosso espírito. E nós, de fora, apenas percebemos a forma vazia. Sem dúvida, precisamos ter dentro de nós a força de nos conhecermos como os produtores deste conteúdo. Senão apenas veremos eternamente a imagem refletida e nunca o nosso espírito que se espelha. Também aquele que se olha num espelho verdadeiro precisa conhecer-se a si mesmo como personalidade para reconhecer-se na imagem. Rudolf Steiner. Boa noite, bom descanso, até semana que vem. Grato pela conversa de hoje. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Obrigado. Valeu, Antônio. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Encontrar noite. os velhos amigos. Até quarta. Valeu, pessoal.